Capítulo 81. A chave. Ao lado do rio Serpentino fora da vila de Cordu, sob a luz solar penetrante, Aurore, vestida com um vestido azul casual, sentou-se no chão com os olhos fechados, ouvindo as conjecturas e análises de Lumiã. Ela permaneceu em silêncio por um tempo, como se estivesse perdida em pensamentos. Depois de quase um minuto de contemplação, Aurore falou, se algo realmente ocorreu, durante o ritual da 12ª noite, fazendo com que o poder da entidade oculta se dispersasse e desencadeasse um loop temporal em Cordu e seus arredores. Acredito que as pessoas e até mesmo os espíritos nesta área naquela época não teria sido poupado. O que você quer dizer? Lumiã, também sentado no chão, lutou para compreender o raciocínio da irmã. Aurore elaborou, quero dizer que é, tanto poder quanto corrupção. Uma vez dispersada, todos nesta área suportarão a corrupção em pé de igualdade. Somente aqueles que carregam o símbolo do espinho negro ou estão sob a proteção de outras entidades de alto nível dificilmente podem permanecer inalterados. Considere isto, não é como se uma represa estourasse, inundando todo o lugar até as vigas. A menos que um barco fosse preparado de antemão, sem dúvida estaríamos encharcados. Lumiã imaginou tal cena e perguntou hesitantemente, então, isso significa que todos na aldeia foram contaminados pelo poder dissipado, tornando-se efetivamente um componente do ciclo. Por componente, ele não quis dizer participar ou ser afetado pelo ciclo. Mais precisamente, as pessoas passaram a fazer parte da estrutura do ciclo. Aurore, com os olhos ainda fechados e o cabelo loiro preso, assentiu gentilmente. Suspeito que não apenas matar o padre resultará em uma redefinição, mas também matar outros aldeões em Cordu desencadeará um efeito semelhante. É como tentar desmontar os componentes do loop. Certamente haverá uma reação a tal perturbação. Mas matamos a parteira ontem à tarde. Lumiã parou antes de terminar a frase. De repente, vários pensamentos passaram por sua mente e ele propôs hesitantemente, é porque as pessoas no castelo são protegidas por outras entidades de alto nível. É por isso que Madame Poalisa afirmou que poderia sair do circuito em um momento específico. Ela não foi contaminada por esse poder. Ela não faz parte do circuito. Ela foi afetada, mas pode explorar brechas ou aproveitar oportunidades para escapar. Aurora suspirou suavemente. É por isso que ela disse que não pode nos salvar ou nos levar com ela. Já fomos corrompidos e estamos fundidos com o loop. Com isso, ela conseguiu dar um sorriso amargo. Ou melhor, já estamos mortos. Estamos apenas existindo na forma de componentes de loop. Não admira que aquela senhora misteriosa não tenha dito que se ela encerrasse o ciclo à força, todos aqui morreriam. Isso porque somos o próprio circuito disperso à força. Lumiã ficou em silêncio. Ele ansiava por contradizer sua irmã e argumentar que eles não deveriam ser tão pessimistas, mas as palavras dele estavam alinhadas com as da mulher misteriosa. O que ele não conseguiu compreender durante todo esse tempo foi que, dada a habilidade da mulher de entrar e sair livremente do circuito sua audácia em mencionar a entidade oculta, mesmo que ela não conseguisse quebrar o circuito sem causar nenhum dano, deveria ser simples para ela salvaguardar 2 ou 3 pessoas e facilitar a sua partida. Agora, havia uma explicação mais plausível e desanimadora para esse enigma. Depois de alguns segundos, Lumiã encontrou um contra-argumento. Ava, Raimundo e Naroka estão todos mortos, mas suas mortes não fizeram com que o loop fosse reiniciado. Aurore, com os olhos ainda fechados, ofereceu um sorriso complexo. Talvez eles tenham morrido antes do início do ciclo, então, sem participar do ritual na 12ª noite, eles não foram contaminados. Sua implicação era clara. Na linha do tempo antes do ciclo acontecer, Naroka havia morrido antes da quaresma, enquanto Ava e Raimundo foram sacrificados durante a celebração. Eles não sobreviveram até a 12ª noite e não fizeram parte do ciclo. Ela parou por um momento e continuou, Jean Mauri, que desapareceu hoje, pode estar em uma situação semelhante. De acordo com o desenvolvimento normal, ele deveria ter descoberto algo anormal depois da quaresma e antes da 12ª noite. Ele queria escapar, mas foi silenciado. Nossa investigação apenas acelerou esse evento. A única coisa que não entendo é que o cadáver de Raimundo foi sacrificado, certo? Ele não deveria estar por dentro desde o início. Ao ouvir as palavras de sua irmã, Lumiã recordou instantaneamente os acontecimentos sob a catedral. A figura invisível de manto preto era composta pelos espíritos de Raimundo e dos outros. Lumiã combinou seu conhecimento de misticismo e tentou especular.
Talvez o sacrifício quaresmal não tenha sido feito diretamente à entidade oculta, mas ao altar. Faz parte do ritual da 12ª noite, então o espírito de Raimundo apareceu sob a catedral. Seu corpo é inútil, mas antes do início do ciclo, Pons Bennett e seus associados poderiam deixar Cordu. Para impedir que aqueles que estão a jusante encontrem o corpo e alertem os superiores, eles podem recuperá-lo após completar o ritual de enviá-lo rio abaixo. Depois que o ciclo começou, o poder tinha limites. Não pode cobrir a área onde Pons Bennett e os outros recuperaram o corpo. Eles são afetados pela corrupção em seus corpos e não consideram deixar esta área. Aurora ponderou por um momento e concordou com a cabeça. Nos últimos dias do ciclo, além de você, os 3 estrangeiros e Madame Pauline e seus subordinados, nenhum dos aldeões pensou em deixar Cordu para caçar ou coletar frutas silvestres. Se você não tivesse me lembrado, eu teria sido mesmo. Aurora revelou um sorriso desolado e autodepreciativo. Já somos um grupo de monstros. Mal sobrevivemos como humanos contando com o Lope. Não, deve haver um caminho para a redenção. Aquela senhora disse que existe. Lumian interrompeu a autopiedade da irmã. Aurora exalou lentamente e declarou: você não pode deixar sua irmã ficar vulnerável por alguns minutos. Ela continuou: com base nesta linha de pensamento, só podemos confiar em nós mesmos. Romper o ciclo com forças externas equivale a nos matar. Lumian suspirou. Infelizmente, não há como verificar essa especulação no momento. Só podemos confirmar isso na 12ª noite. Podemos verificar, mas isso nos fará perder muito tempo. Além disso, não posso fazer isso, respondeu Aurora. Isso é verdade. Lumian compreendeu aproximadamente o significado e o plano de sua irmã: matar um aldeão que não fazia parte da equipe do padre para ver se isso provocaria uma reinicialização. Se isso acontecesse, eles poderiam encontrar uma maneira de atrair um dos 3 estrangeiros para uma armadilha mortal e ver se isso desencadearia o ciclo. Caso contrário, validaria as suposições de Aurora e Lumian. A maioria das pessoas na vila de Cordu foi corrompida e fazia parte do circuito. Aqueles que vieram depois foram afetados apenas pelo Lope e tiveram a chance de escapar dele com a ajuda de brechas ou forças externas. No entanto, isso desperdiçaria muitos dos últimos dias, e a Aurora não era do tipo que matava inocentes, especialmente aqueles com quem tinha uma boa parceria. Lumian não teve escrúpulos morais a esse respeito. Do ponto de vista dele, morrer no circuito não era uma morte verdadeira. Havia uma grande chance de apenas problemas residuais. Isso foi muito melhor do que ficar preso no circuito. Claro, se ele realmente quisesse fazer isso, não tentaria assassinar Leah e os outros. Em vez disso, ele argumentaria com os 3 estrangeiros. Com o fanatismo e a piedade de Valentim, ele estava confiante de que poderia persuadi-lo a cometer suicídio. Os irmãos trocaram olhares e ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Depois de um tempo, Lumian mudou de assunto. Grande Soel, qual você acha que é a chave para encerrar o ciclo por dentro? Aurora estava pensando sobre essa questão. Enquanto pensava, ela disse: não podemos simplesmente encerrar o ciclo por dentro. Temos que usar esta situação para remover a corrupção nos corpos de todos. Caso contrário, qual é a diferença entre isso e suicídio? Sim, de acordo com meu palpite anterior, algo aconteceu com o ritual, fazendo com que toda a aldeia entrasse em um loop. E a razão pela qual ocorreu um acidente foi porque você carrega a marca daquela grande entidade. Foi ativado e selou a forte corrupção em seu coração. Aurora avaliou seu irmão enquanto falava. Lumian imediatamente compreendeu o que ela queria dizer. Você quer dizer que sou a chave para encerrar o ciclo? Aurora assentiu. A origem do acidente está com você, então, naturalmente, a chave para encerrar o ciclo está com você. Claro, isso é apenas um palpite. Talvez a chave para o circuito seja o recipiente que carregará o poder da descida da entidade oculta durante o ritual da 12ª noite. Por exemplo, o padre ou outra pessoa. Aurora de repente ficou em silêncio e olhou para o irmão por alguns segundos. Essas duas especulações poderiam ser equivalentes. Você é o navio? Caso contrário, como sacrifício auxiliar e contaminante, mesmo que algo inesperado acontecesse, o ritual não teria falhado desastrosamente e seu poder se dissiparia incontrolavelmente. Quanto mais Lumian pensava sobre isso, mais ele sentia que o palpite de seu irmão fazia sentido. Ele murmurou para si mesmo: aquela marca de espinho preto no meu peito é mais escura do que a do padre.
Então, quando o padre tentou lidar comigo, ele deu sinais de perder o controle, permitindo que eu o matasse. Portanto, aquela senhora misteriosa nunca disse como encerrar esse ciclo. Ela apenas me disse para explorar as ruínas dos sonhos e descobrir seus segredos. Aurora ficou um pouco animada. Sim, isso provavelmente é uma pista. Talvez as ruínas dos sonhos resultem da corrupção do seu corpo ou estejam intimamente ligadas a ela. Portanto, você pode contar com a marca do espinho preto para derrubar todos os monstros que encontrar lá. Depois de desvendar os segredos, você pode controlar ou aproveitar com segurança o poder do seu corpo até certo ponto e desviar a corrupção de todos em Cordu. O loop irá quebrar sozinho. Sim, talvez isso só possa ser feito em determinados momentos. Como no ritual da 12ª noite. Lumian levantou-se de um salto. Estou voltando a sonhar agora. Sem pressa. Aurora sentou-se lentamente. Você não está ferido. Você não vai descansar? Lumian deu um tapinha no peito. O líquido que Madame Paulis borrifou curou todas as minhas feridas e restaurou minha espiritualidade. Oh, aquele sagu com pomelo. Guanyin dando filhos. Aurora murmurou. Lumian não entendeu nada. Sua irmã falava uma língua totalmente estrangeira. Aurora sorriu com os olhos fechados. O que quero dizer é, vá para casa, encha a barriga, tire uma soneca e explore seus sonhos. Capítulo 82, Adivinhação dos sonhos no prédio semi-subterrâneo de 2 andares. Lumian e Aurora consumiram, silenciosamente seu almoço atrasado. O carneiro, que deveria ser suculento e mácio, tinha um sabor totalmente insípido em seu paladar. Mal saciado, Lumian estava prestes a limpar a mesa quando sons tilintantes chegaram aos seus ouvidos. Lea e os outros. Ele olhou em direção à porta. Aurora também sentiu algo. Ela largou os talheres e fixou o olhar na entrada. Momentos depois, a campainha tocou. Sem hesitar, Lumian abandonou o assento e caminhou em direção à porta, espiando os visitantes pelo olho mágico. Na verdade era Lea, acompanhada pelos outros 2 estrangeiros. Valentine finalmente mudou de roupa. Anteriormente envolta em chamas devido à aura do sofredor, Madame Paulis cuidou de seus ferimentos, mas suas roupas chamuscadas não tinham conserto. Lumian abriu a porta e cumprimentou-os com um sorriso caloroso. Meus repolhos, vocês já estão com saudade de mim? Oh, você realmente pode trocar de roupa. Valentine trocou o colete branco, a jaqueta de tweed azul e as calças pretas por um colete amarelo, uma jaqueta formal preta e calças escuras. Flores de tecido branco adornavam o vestido de cachemira branco de Lea, um grande e 2 pequenos, escondendo sinais de danos com impressionantes habilidades de costura. Quanto a Rian, Lumian não conseguiu detectar nenhuma diferença em sua roupa ou evidência de lesões anteriores. Lumian suspeitava que o homem tivesse embalado pelo menos 2 conjuntos de roupas idênticos. Reunimos informações sobre esses 2 assuntos, Rian respondeu friamente, seus olhos insinuando que os detalhes viriam quando eles entrassem. Lumian buscou a aprovação de Aurora antes de abrir totalmente a porta e conduzir os 3 investigadores para dentro. Esta foi a primeira vez que Rian e seus colegas conheceram Aurora e trocaram apresentações educadas. Sobre a mudança iminente do horóscopo e a suposta boa sorte dos aldeões, está provisoriamente confirmado que o padre orquestrou os rumores, revelou Rian, sem perder tempo enquanto se acomodavam ao redor da mesa de jantar. Mas não acho que seja tão simples. Os métodos e a retórica lembram-os de uma bruxa de aldeia. Em circunstâncias normais, o padre não conceberia tal esquema. As bruxas da aldeia eram videntes do meio período que frequentavam pequenas cidades e vilarejos. Aurora assentiu pensativamente. Poderia ser a influência do falecido Alok? uma maneira de atrair os aldeões para adorarem secretamente o deus do mal. E eles acreditaram tão facilmente. Valentine ferveu. Sua expressão transmitia total descrença na credulidade dos habitantes de Cordu. Tudo porque acreditar no eterno sol ardente não alivia a pobreza deles, e eles ainda são oprimidos pelo padre e pelo administrador. Aurora segurou a língua, temendo um confronto com Valentine. Ela podia imaginar os aldeões experimentando benefícios tangíveis do padre e seus seguidores depois de se voltarem para o deus do mal, como contribuições reduzidas para o sol ardente eterno ou proteção contra o assédio de Pons Bennett. Eles poderiam até assustar seus vizinhos irritantes usando o nome do bandido. Em suma, as suas vidas melhorariam genuinamente, dando-lhes esperança e alimentando a sua devoção. Mesmo assim,
Aurori não tolerou suas ações. Enquanto o governo e a igreja procuravam principalmente dinheiro, os cultos exigiam vidas. Ignorando a pergunta de Valentine, Lumière sugeriu prestosamente: você mesmo deveria perguntar aos aldeões e investigar minuciosamente a causa de sua fé vacilante. Se você descobrir a verdade, acredito que o papado terá grande consideração por você. O papado referia-se ao Papa do Eterno Sol Ardente, um título compartilhado por muitos líderes religiosos. Lumière aprendeu isso recentemente depois de examinar os materiais que Aurori havia adquirido. Valentine ficou em silêncio, evidentemente intrigado. Aurori mudou o foco para Rian. Você localizou o marido de Sibyl, Jean Maury? Rian olhou para Léa, solicitando-a a falar. Léa assentiu e disse: infiltramo-nos na residência de Jean Maury e obtivemos um de seus pertences. Usando este item, realizei uma adivinhação onírica. Adivinhação dos sonhos. Aurori assentiu, sem surpresa. Enquanto Lumière contava sua exploração do castelo no dia anterior, Aurori já havia reunido seus caminhos e aproximado sequências com base no desempenho dos 3 investigadores oficiais. Claramente, Léa pertencia ao caminho vidente mais comum em Tis. Além disso, ela não era uma vidente da sequência 9 ou um palhaço da sequência 8, mas pelo menos uma maga da sequência 7. Isso pode ser inferido de seus poderes Beyonder, como substitutos de estatuetas de papel e transferência de danos, bem como de suas habilidades em adivinhação e acrobacias. Aurori não tinha certeza se Léa havia alcançado a sequência 6, pois seu conhecimento dos estágios subsequentes do caminho era limitado. Valentine pertencia a um dos principais caminhos controlados pela Igreja do Eterno Sol Ardente, o Sol. Da mesma forma, ele não era um bardo da sequência 9 ou um suplicante da luz da sequência 8. Aurori deduziu de sua invocação de luz sagrada, criação de água ambente e halo do sol que ele era um sumo sacerdote solar da sequência 7. Além disso, ele provavelmente não havia alcançado o notário da sequência 6, pois não havia demonstrado as habilidades correspondentes. Os poderes Beyonder de Rian eram incomuns em Tis, ele provavelmente era um guerreiro. Este caminho era controlado principalmente pela Igreja do Deus do Combate do Império Fezak, no norte. No entanto, nos últimos 5 a 6 anos, numerosos Beyonders criaturas Beyonder do Caminho do Guerreiro apareceram em vários países. Vários membros da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados escolheram ativa ou passivamente esse caminho. De acordo com o conhecimento de Aurori, isso também era conhecido como Caminho do Gigante. A sequência 9 era guerreiro, a sequência 8 era pugilista e a sequência 7 era mestre de armas. A sequência 6 foi um nível que sofreu uma mudança qualitativa em comparação com as sequências anteriores. Eles eram chamados de Dawn Paladins, que possuíam a força dos gigantes e podiam criar sorriso e gleão em uma determinada área para eliminar ilusões e energias negativas ou malignas. Eles também podiam condensar armaduras de corpo inteiro conhecidas como Dawn e armas com as quais eram proficientes. Entre eles, o mais potente era a espada larga de 2 mãos, a espada do amanhecer. Com a espada do amanhecer, eles poderiam desencadear o ataque mais poderoso de sua sequência, furacão de luz. Isso poderia aniquilar o corpo humano, exterminar espíritos vingativos e até ferir espíritos malignos. Considerando o desempenho de Rian, Aurori acreditava que ele era um paladino do amanhecer da sequência 6, embora, provavelmente ainda não tivesse se tornado um guardião da sequência 5. Aurori sempre sentiu que esses 3 investigadores oficiais estavam no mesmo nível dela. Agora, ela percebeu que cada um deles era mais forte que o anterior. Se ela não estivesse preparada, ela não teria chance em uma batalha 1 contra 1. Era bem sabido que na categorização oficial, a sequência 9 e a sequência 8 foram consideradas Beyonders de sequência baixa. Eles tinham algumas habilidades únicas em comparação com as pessoas comuns, mas suas falhas eram aparentes. A sequência 7 e a sequência 5 foram da sequência média, onde começaram a possuir poderes extraordinários. A sequência 4 e superior pertencia ao domínio dos semideuses, tornando-os dignos do título de Beyonders de alta sequência. De acordo com alguns membros da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelos Encaracolados que se infiltraram em organizações oficiais, ao lidar com assuntos Beyonder comuns, uma equipe de um Beyonder de sequência média e 2 Beyonders de sequência baixa seria montada para realizar a primeira rodada de investigações. Eles então mobilizariam mais forças de alto nível, dependendo da situação. Desta vez,
Enfrentando as anomalias em Cordu, os oficiais do INTIS enviaram 3 Beyonders de sequência média. Eles não estavam encarando a situação levianamente. No entanto, mesmo esta equipa de investigação conjunta não parecia ser suficiente para Cordu. Aurora compartilhou todas essas informações com Lumian, e os irmãos ouviram atentamente enquanto Leah continuava. Na adivinhação dos sonhos, vi Shepard Pierre Berry. Ele saiu com alguns pregos enrolados no cabelo e os enfiou no feno. Leah descreveu a cena nos termos mais simples. Montes de feno. Unhas e cabelos. Lumian imediatamente se lembrou de sua descoberta sob a orientação das 3 ovelhas. Ele também encontrou alguns pregos enrolados em cabelos no palheiro do curral dos Berry. Ele franziu a testa e disse, são as unhas e o cabelo de Jean Maure. Ele foi morto por Shepard Pierre Berry na casa dos Berry, Aurora assentiu. Originalmente, o costume de esconder as unhas e os cabelos fora de casa era para evitar que isso afetasse o horóscopo familiar e a sorte. Limitou-se aos familiares de má reputação ou que cometeram suicídio, bem como aos que foram assassinados por seus familiares. Mas como Jean Maure foi morto na casa do pastor, Pierre Berry ainda cortou cuidadosamente as unhas da outra parte e levou um pouco de cabelo para esconder no palheiro do lado de fora da casa. Não admira que já estivesse lá antes. Deve ser da vítima anterior. Quantas pessoas eles mataram em segredo? Lumian zombou baixinho. Neste ponto, ele ainda está preocupado em estragar seu horóscopo e sua sorte. Imbecil. Valentine amaldiçoou em voz alta. Eles haviam sido informados anteriormente por Lumian e sabiam, sobre as 3 ovelhas, o palheiro e os antigos costumes populares que representavam. Depois de discutir um pouco e confirmar que não tentaria mais nada por enquanto, Leah e os outros se despediram de Lumian e Aurora e retornaram para Altaven. Os irmãos não mencionaram suas especulações ao meio-dia, temendo que isso pudesse impedir os investigadores oficiais de desvendar o caso por dentro. Afinal, eles só poderiam ser afetados e poderiam escapar com ajuda externa. Depois de limpar a mesa e ajudar a limpá-la, Lumian voltou para o quarto e deitou-se na cama. Com pensamentos conflitantes e muitas perguntas sem resposta, o sono lhe escapou por muito tempo. Ele contou com algumas técnicas de meditação para acalmar lentamente sua mente e finalmente adormeceu. Na sala envolta em uma leve névoa cinzenta, Lumian abriu os olhos e endireitou-se. Ele baixou o olhar e olhou para seu peito. Sua visão parecia atravessar a fina camisa de algodão e a carne, permitindo-lhe ver a tatuagem preta de espinhos e o padrão preto azulado por baixo. Esta é a causa raiz deste loop sem fim. Lumian pensou. O símbolo do espinho negro estava no centro da questão, e o padrão preto azulado trouxe proteção contra essa força sinistra, permitindo que Cordu fosse resgatado. Tudo isso pode ser rastreado há quase 6 anos. Lumian lembrava-se claramente de que naquela época ainda era um rato de rua. Ele mal sobreviveu confiando em parecer pouco ameaçador devido à sua tenra idade e extrema crueldade. Então, um dia, ele conheceu um velho moribundo. Talvez tenha sido porque ele adquiriu algumas espertezas nas ruas, ou talvez porque o velho o lembrasse de sua única família, Pepe, que o criou até o início da adolescência, mas infelizmente faleceu. Lumian optou por ajudar. Embora ele não tenha conseguido salvar a vida do velho, Lumian ainda o mandou para o crematório e o enterrou em uma vala pública. Ele havia encontrado o símbolo preto azulado no cadáver do velho durante isso. A partir de então, ele sonhou muitas vezes com a vasta extensão de neblina cinzenta. Sua sorte também azedou e ele começou a lutar para conseguir comida suficiente. Felizmente, ele conheceu Aurora pouco depois. Capítulo 83 Um encontro repentino. Ufa! Lumian exalou continuamente e controlou seus pensamentos acelerados. Ele pendurou a espingarda no ombro e prendeu o machado. Deixando o prédio semi-subterrâneo, de 2 andares situado à beira da natureza, ele entrou nas ruínas dos sonhos. Seguindo uma rota familiar através da floresta densa, ele se aprofundou no emaranhado de casas desabadas em direção ao enorme pico de pedra vermelha em ruínas. Névoa espessa agarrava-se ao céu sombrio, ervas daninhas raspavam a seus pés. O mundo inteiro estava escurecido, sombrio. Logo Lumian deixou para trás um terreno familiar, mergulhando no coração das ruínas. Ele examinava as ruínas constantemente, catalogando cada vestígio, teorizando como cada um poderia ser útil em uma luta. A cautela retardou seu progresso, mas a caça ensinou cautela e cuidado acima de tudo. Finalmente, uma pista. Pegadas frescas,
aparentemente humanas. Escondido atrás de um amontoado de escombros na beira da estrada. Astuciosamente escondido. Este sábio se moveu sem ser visto. Capaz de eliminar até certo ponto rastros. Lumière observou por um momento e fez um julgamento preliminar. Ele suspeitava que fosse algo semelhante ao monstro espingarda, talvez trazendo pistas para a sequência 8 do caminho do caçador. A experiência e as especulações de Aurore lhe disseram que 3 tipos de monstros provavelmente infestavam essas ruínas. O primeiro não trazia benefícios ou características Beyonder, como no Outliman ou monstro com orifício bucal, provavelmente sob o domínio daquele ser oculto chamado inevitabilidade. O segundo exibia características Beyonder, mas sem benefícios, tipificados pelo monstro espingarda. O espinho negro no peito de Lumière iria suprimi-los. Isso significava que eles estavam contaminados por alguma corrupção oculta, resultando na transformação deles em monstros. O terceiro não mostrou benefícios ou características Beyonder, meros humanos ou criaturas transformadas em horrores como o monstro sem pele que ele encontrou pela primeira vez. Se existiam monstros com benefícios e características Beyonder, ele e Aurore suspeitavam disso, mas não tinham provas. Portanto, era muito provável que um monstro com características de caçador possuísse características Beyonder. Lumière rastreou as pegadas e descobriu 2 armadilhas letais pelo caminho, validando sua hipótese. Se ele não tivesse agido com cuidado ou não tivesse suas habilidades de caçador, ele poderia ter se tornado uma presa em vez de um predador. Logo, as pegadas ficaram mais frescas. Isso significava uma alta probabilidade de encontrar seu alvo se ele continuasse. Em vez de correr para cumprimentar seu alvo, Lumière circulou e localizou um local ideal para emboscada. Então ele começou a dançar. Em meio à melodia intangível, ele batia os pés com passos poderosos e girava em um semicírculo suave e gracioso, reencenando a estranha e misteriosa dança sacrificial do Outliman. Suas habilidades eram ásperas e enferrujadas, mas com seu poder de dançarino, Lumière sentiu seu peito esquentar. Depois de desabotoar a camisa e confirmar a materialização do símbolo do espinho negro, Lumière subiu no centro da casa desabada e se instalou no esconderijo escolhido. Ele rapidamente olhou para longe e avistou uma figura cavando uma armadilha. Certamente era uma pessoa, mas todo o seu corpo estava carbonizado e chamas vermelhas brilhavam indefinidamente em sua superfície. De jeito nenhum é um piromaníaco, certo? Consegui um grande problema. Lumière ficou ao mesmo tempo emocionado e irritado. Ele ficou emocionado com o aparecimento do ingrediente principal correspondente a um provocador da sequência 8. O que o preocupava era que era muito mais forte do que a presa que ele esperava. Piromaníaca era uma sequência 7 do caminho Inter. Segundo Aurore, foi uma sequência que sofreu uma mudança qualitativa. Seu antigo nome era Firimage. Lumière acreditava que sendo ele um caçador, um dançarino e possuindo o símbolo do espinho negro, desde que não fosse descuidado, caçar um monstro provoquer não deveria ser um problema. No entanto, ele não estava confiante contra um piromaníaco da sequência 7. Contanto que o monstro o atacasse de longe, ele poderia não ser enfraquecido pelo símbolo do espinho negro. Depois de pensar um pouco, Lumière decidiu recuar. Ele planejou elaborar um plano eficaz para lidar com o monstro em chamas depois de montar uma armadilha direcionada. Sua ideia inicial era ir para casa e dançar a dança que poderia invocar os objetos estranhos na área circundante, e ver que tipo de efeitos adversos isso teria sobre ele ao permitir que o espírito remanescente do monstro com orifício bucal o possuísse. Se não fosse severo e aceitável, ele poderia emprestar a habilidade da outra parte no futuro, como invisibilidade. Lumière não estava muito preocupado com as consequências de ser possuído ou se o espírito vingativo estaria disposto a partir depois de possuí-lo, com sucesso. De qualquer forma, ele estava nas ruínas dos sonhos. Contanto que não morresse no local, ele poderia se recuperar totalmente após retornar à realidade para descansar. Assim que Lumière fez um movimento, o monstro flamejante de repente ergueu o rosto carbonizado e os olhos esbugalhados, olhando diretamente para ele. Não é bom. Lumière pensou. Em vez de subir, ele pulou do esconderijo. Quase instantaneamente, uma enorme bola de fogo atingiu o local onde ele estava, fazendo voar tijolos e pedras, explodindo em chamas. Lumière cambaleou em um estado lamentável. Quando ele caiu, ele mal conseguia controlar seu corpo. Tudo o que ele pôde fazer foi cair e rolar para amortecer o impacto. Se não fosse pela extraordinária flexibilidade de dançarino,
Seus músculos e ligamentos teriam se rompido com o movimento torcido. No momento em que Lumière se levantou novamente, o monstro flamejante já havia se materializado no topo do prédio desabado. Corvos de fogo fantasmagóricos se uniram nas chamas ao seu redor. Ao ver isso, Lumière sentiu-se como se estivesse cercado por soldados com armas apontadas para ele. Sem hesitação, ele disparou em direção ao prédio desabado onde estava o monstro em chamas. Diante de tal cena, ele sentiu que a única maneira de transformar a derrota em vitória seria usando o símbolo do espinho negro em seu peito. E isso parecia exigir diminuir a distância. Baque, baque, baque. Enquanto Lumière corria, metade dos corvos flamejantes desceu do céu e detonou atrás dele, causando ondas de calor e explosões reverberando. Os restantes corvos flamejantes ilusórios inclinaram-se e travaram em seu alvo em execução. Naquele momento, Lumière chegou ao fundo do prédio desabado, a não mais que 5 metros do monstro em chamas. No segundo seguinte, o monstro carbonizado envolto em chamas vermelhas congelou. Os Fire Ravens restantes ao redor foram instantaneamente extintos. Está funcionando. Assim como a alegria inundou o coração de Lumière, o monstro flamejante girou e fugiu do prédio desabado na direção oposta. Ei, não corra! Lumière deixou escapar inconscientemente. Ele circulou pelas ruínas diante dele e perseguiu o monstro flamejante. Lumière o perseguiu por 2 quarteirões. Como o monstro era muito rápido, ele o perdeu completamente de vista. Neste momento, a sensação abrasadora no peito de Lumière desapareceu. Ele não teve escolha a não ser parar e ajustar a respiração, preparando-se para rastrear as pegadas e ficar atento às armadilhas. Enquanto ele ofegava, o olhar de Lumière varreu e congelou de repente. Não muito longe, uma figura apareceu na porta de um prédio meio destruído. A figura usava uma túnica preta com capuz. Fora isso, parecia bastante comum, exceto que tinha 3 rostos na cabeça. A face frontal era de um homem velho. Olhos leitosos, sobrancelhas desgrenhadas, enrugadas como uma mecha. A esquerda estava no auge, esculpida e com a barba por fazer, olhos azuis gelados brilhando. O da direita era o de uma criança, uma com menos de 5 anos traço, liso e redondo, olhos azuis arregalados de inocência e ignorância. O monstro de 3 caras. Aquele monstro de 3 caras. Lumière estava realmente assustado. Enquanto perseguia o monstro flamejante, ele vagou profundamente nas ruínas e tropeçou no monstro de 3 caras. Apesar de dominar a misteriosa dança do sacrifício e ativar o símbolo do espinho negro, Lumière não tinha a intenção de usar o monstro de 3 caras como tiro-alvo. Seus instintos gritavam que esse inimigo era letal. De acordo com as palavras da misteriosa senhora, mesmo enfraquecida pelo símbolo do espinho negro, o monstro poderia facilmente matar um caçador fraco. O plano de Lumière era evitar o território do monstro de 3 caras e praticar com outros monstros. Ele queria testar o poder da marca do espinho negro contra inimigos de vários poderes antes de decidir se iria caçar o monstro de 3 caras. Inesperadamente, o monstro deixou seu domínio e tropeçou em Lumière. Uma pequena dança de contrição talvez o apaziguaria. Lumière pensou, dando um passo involuntário para trás. Na entrada do prédio em ruínas, o monstro de 3 caras com manto preto e capuz recuou um passo. Lumière se virou. O monstro de 3 caras o espelhava. Lumière disparou. O monstro de 3 caras também fugiu. Lumière, que pretendia fugir e tentar dançar, correu alguns passos antes de sentir que algo estava errado. Ele parou e olhou para trás. Por acaso, ele viu o monstro de 3 caras recuando. Lumière olhou atordoado. Depois de um momento, Lumière compreendeu vagamente a situação. Ele tocou o rosto e murmurou, "Sou tão assustador." As ações do monstro de 3 caras o lembraram de seu primeiro encontro. Naquela época, Lumière deu uma olhada rápida no monstro de 3 caras e se encolheu de terror, orando ao eterno sol ardente para escondê-lo. Embora o monstro de 3 caras olhasse claramente para seu esconderijo, não pareceu notar nada. Em vez disso, tomou a iniciativa de recuar ainda mais. Portanto, não foi o eterno sol ardente que me protegeu, nem tive muita sorte. O monstro de 3 caras sentiu meu especialismo e fugiu? Lumière assentiu pensativamente, arriscando um palpite. Nas ruínas dos sonhos, os monstros de um certo nível podem perceber diretamente meu especialismo sem que eu ative pela metade o símbolo do espinho negro. Capítulo 84.
Punhal Lumian dividiu os monstros nas ruínas dos sonhos em 3 níveis com base em como o monstro flamejante e o monstro de 3 caras reagiram quando o encontraram. Os de nível mais baixo agiram apenas por instinto. Assim que o vissem, eles atacariam. Quando ele ativasse ou ativasse parcialmente o símbolo do espinho negro em seu peito, eles desistiriam imediatamente e se submeteriam totalmente à sua misericórdia. Os de nível mais alto iriam caçá-lo antes que ele ativasse parcialmente o símbolo do espinho negro. Depois que ele terminasse a dança sacrificial, eles astuciosamente optariam por escapar. Mas eles não conseguiam sentir a existência do símbolo do espinho negro além dos 5 metros. O monstro flamejante provavelmente só permaneceu com medo e associou a aura corruptora do Celo a Lumian. Em um certo nível, Lumian nem mesmo precisava ativar ou ativar parcialmente o símbolo do espinho negro em seu peito. Nem precisava estar a 5 metros de Lumian para obviamente sentirem seu especialismo e mostrarem pavor visível. Houve algum outro nível acima desses 3? Lumian sentiu que deveria haver pelo menos um, no máximo 3. Por exemplo, o tipo que não temeria tanto o símbolo do espinho negro parcialmente ativado que fugiria imediatamente. Eles persistiriam no ataque apesar do enfraquecimento significativo. Ou, por exemplo, do tipo que tinha um nível tão alto que não reagiria de forma alguma ao símbolo do espinho negro. Portanto, embora Lumian estivesse encantado por poder assustar o monstro de 3 caras e parecer capaz de fazer o que quisesse nas ruínas dos sonhos, ele não se atreveu a ser descuidado. Desconsiderando os seres aterrorizantes que poderiam ser de nível superior ao do monstro de 3 faces, apenas o monstro flamejante poderia incinerá-lo até as cinzas sem ser impactado pelo símbolo do espinho negro parcialmente ativado com seu poderoso ataque, de longo alcance. Com isso em mente, Lumian hesitou por um momento antes de se aprofundar furtivamente nas ruínas dos sonhos ao longo da rota de fuga do monstro de 3 caras. Ele planejou explorar o pico cor de sangue e a área circundante hoje para reunir informações para o subsequente desbloqueio do segredo do sonho. Ao longo do caminho, ele seguiu para uma área relativamente escondida e menos facilmente descoberta, em guarda contra quaisquer monstros que pudessem explodir repentinamente. Talvez porque o monstro de 3 caras tivesse acabado de passar, assustando os outros monstros, Lumian não viu uma única pessoa. Ele passou com sucesso por edifícios desabados e cascalhos cinza por toda parte e chegou à base do pico cor de sangue. Ainda havia um círculo de ruínas, mas ao contrário das camadas externas, os edifícios aqui não haviam desabado, mas pareciam ter completado uma remontagem distorcida, como se tivessem vida própria. Eles estavam interligados, como se uma estranha muralha espinhosa da cidade tivesse sido construída. A parede estava tingida de um leve preto acinzentado. As janelas e portas dos edifícios originais estavam embutidas desordenadamente em sua superfície. Algumas estavam abertas, permitindo ver as mesas e cadeiras quebradas lá dentro. Alguns estavam bem fechados, como se não pudessem ser abertos. Lumian examinou a área e olhou para a montanha cor de sangue atrás da muralha da cidade. A essa distância, mesmo com a forte neblina cobrindo o céu e a luz fraca filtrando-se para este reino, Lumian podia ver claramente cada detalhe do pico da montanha. Era feito de rochas e solo, não tinha mais de 30 metros de altura, mas emitia uma ameaça imponente. A cor em sua superfície não era natural, nem o vermelho acastanhado das rochas, nem o marrom avermelhado do solo. Eles pareciam tingidos mais tarde, fazendo com que parecesse sinistro. De acordo com os romances e revistas paranormais de Aurora, isso pode ser tingido de vermelho por sangue humano. Lumian pensou. Ele ergueu o olhar cada vez mais alto, olhando para o pico envolto em uma névoa espessa. De repente, um vento invisível dissipou parte da neblina. O pico apareceu. Sentado de pernas cruzadas estava um gigante de 4 a 5 metros de altura e 3 cabeças. Ele estava nu e tinha 3 cabeças crescendo em seu pescoço. Um deles estava voltado para a esquerda, revelando raiva, ganância e ódio. Extremamente malvado. Um olhou para frente com uma expressão distorcida de dor e arrependimento. O outro estava voltado para a direita, santo, com pena nos olhos. O gigante tinha 6 braços estendidos em ângulos estranhos. Todo o seu corpo, incluindo as 3 cabeças, era feito de carne e fragmentos de órgãos costurados com pus fluindo por toda parte. Especialmente, lágrimas transparentes semelhantes a sangue escorriam da cabeça voltada para Lumian. Ao ver o gigante, a mente de Lumian zumbiu quando ele ouviu uma voz aterrorizante que parecia infinitamente distante,
mas bem ao lado dele. Sua cabeça parecia ter sido aberta por um machado, e uma intensa agonia ocupava sua mente, roubando-lhe todos os pensamentos. Vasos sanguíneos grossos e finos projetavam-se da superfície de seu corpo, tão vermelhos que estavam prestes a pegar fogo. Quando Lumière acordou de seu estado de quase morte, percebeu que estava enrolado no chão, rolando para frente e para trás, como se isso não bastasse para resolver a dor em seu corpo. Sua visão estava embaçada, manchada de sangue e tudo o que via estava enevoado. Nesse estado, Lumière sentiu que até mesmo o monstro sem pele poderia matá-lo facilmente. No entanto, talvez porque o símbolo do espinho negro tenha sido completamente ativado, nenhuma pessoa se atreveu a entrar nesta área. Quanto ao gigante no cume da montanha cor de sangue, não se sabia se não poderia sair ou se havia sido afetado pelo símbolo do espinho negro e não atacou Lumière, que quase perdeu o controle. Depois de recuperar a compostura, Lumière levantou-se e notou a camisa de linho por baixo da jaqueta escura manchada de sangue e suor. Que raio foi aquilo? Quanto mais ele ponderava sobre isso, mais o pavor se instalava. Com um simples olhar, o símbolo do espinho negro ganhou vida e quase o dominou. Representava uma ameaça ainda maior do que exercer o poder do dançarino. Ele não ousou recordar o rosto do gigante, apenas deduzir o que pôde, a partir de impressões fragmentadas. Uma variante avançada do monstro de três caras. Pura influência corruptora. Aurora estava certa, existem paisagens que não devem ser vistas. Ele ocupa o topo da montanha carmesim, o coração desta paisagem onírica em ruínas. Isso significa que é parte integrante dos mistérios do sonho. Ponto. Enquanto seus pensamentos corriam, Lumière reprimiu a vontade de olhar para o cume da montanha. Se ele desse outra olhada, isso significaria a morte certa. Ele resolveu retirar-se por enquanto e retornar ao mundo real para se recuperar. Ele retomaria sua exploração à noite. Lumière girou nos calcanhares, pronto para refazer seus passos para fora dali, quando um barulho repentino atingiu seu ouvido. O que é isso? A curiosidade tomou conta dele e ele elaborou um plano para dar uma espiada. Claro que ela procederia criteriosamente, não precipitadamente ou precipitadamente. Ele se escondeu em um prédio meio desmoronado de frente para a muralha da cidade para recuperar sua espiritualidade. Depois de um tempo, Lumière executou novamente a misteriosa dança sacrificial. Ele parecia se transformar em um sumo sacerdote da existência oculta, gratificando essa existência com movimentos que poderiam comandar as forças ambientais da natureza. Quando uma sensação de queimação explodiu em seu peito, Lumière parou e se concentrou no barulho intermitente. Contornando o cume da montanha em tons de sangue e a dilapidada muralha da cidade, dançando novamente, ele avistou um brilho laranja através de uma porta de madeira entreaberta marrom avermelhada na parede. Uma chama laranja bruxuleante brilhava atrás de uma porta de madeira entreaberta. Clong! 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 A figura na sala estava refletida em uma janela de vidro diagonal e suja acima. Parecia humanoide, mas muito magro na penumbra. Naquele momento, a figura levantou um objeto parecido com um martelo e o esmagou com força formidável. Clong! Outro choque metálico soou, nítido e ameaçador. Um ferreiro? Há um ferreiro nestas ruínas? Lumière adivinhou, confiando em seu conhecimento. Confiando que o emblema do espinho em seu peito ainda não havia desaparecido, ele se agachou e correu até o vidro. Ele se virou e olhou para dentro. Embora os olhos de Lumière não estivessem curados e sua visão não estivesse clara, ele conseguia distinguir a cena além da muralha da cidade. Móveis quebrados e detritos espalhavam-se pelo espaço. No centro havia um fogão, sem a metade superior, abrigando um fogo. No topo, uma placa de ferro remendada, desencontrada. Uma adaga preta estava sobre o prato, 2 vezes mais longa que uma adaga normal, padrões estranhos cobrindo sua superfície. Só de olhar para isso deixou Lumière tonto. Clong! A figura bateu no punhal como um ferreiro habilidoso, golpes de martelo soando em uma batida constante. Ele usava uma túnica preta, a decadência marcando o lado de seu rosto visível para Lumière, revelando até mesmo ossos em alguns lugares. Outro monstro. Está retomando de onde parou quando ainda era humano. Esse punhal não é comum. É um pouco sinistro. Eu me pergunto se é um artefato selado ou uma arma Beyonder, pensou Lumière. Ele estava a menos de 3 metros do ferreiro apodrecido, mas a outra parte não pareceu detectar o símbolo do espinho negro em seu peito. Ele continuou batendo no punhal em silêncio. Dado que o símbolo do espinho negro estava prestes a desaparecer,
Lumian recuou e saiu da janela na ponta dos pés. Ele havia dado apenas alguns passos quando a sensação abrasadora em seu peito desapareceu. No momento seguinte, um rangido veio atrás dele. Lumian se virou e viu a porta de Mogno se abrir. O ferreiro vestido de preto emergiu. Havia 4 ou 5 cortes pútridos em seu rosto que expunham seus ossos. Metade do globo ocular esquerdo pendia da órbita ocular. Parecia um cadáver que já estava morto há algum tempo. Ele segurava o martelo na sua mão direita e o punhal preto na sua esquerda. O reflexo de Lumian brilhou em seus olhos sem vida. Foda-se. Lumian não podia evitar xingar. Ele imediatamente compreendeu a situação. O monstro ferreiro tinha sido claramente influenciado pelo símbolo do espinho negro, então ele estava discretamente batendo no punhal malicioso, fingindo indiferença. Quando o símbolo do espinho negro desapareceu, ele imediatamente agarrou sua arma e saiu para caçá-lo. Que astúcia! Capítulo 85 Apropriação. Assim que Lumian confirmou a situação, ele girou sobre os calcanhares e fugiu. Ele não conseguia aproveitar o ambiente aqui e não tinha ideia das habilidades do monstro ferreiro. Que escolha ele tinha senão fugir? Assim que ele escapasse para a armadilha natural mais próxima e ela ainda estivesse em sua perseguição, ele consideraria contra-atacar. Baque. Lumian não correu, em linha reta, mas serpenteou para a esquerda e para a direita em forma de S. Ele temia que isso pudesse prever sua trajetória e lançar uma bola de fogo ou uma arma de longo alcance. O velho Lumian podia correr em curva, mas teria que desacelerar em alguns pontos. Caso contrário, seu corpo não aguentaria e ele comeria sujeira. As coisas eram diferentes agora. Ele era extremamente ágil, muito além dos humanos comuns. Seus músculos e tendões permitem que ele arqueie facilmente o corpo em um semicírculo suave. Com este movimento, ele sentiu que, a menos que o monstro ferreiro tivesse habilidades especiais, ele deveria alcançar as ruínas de 7 a 8 metros de distância. De repente, o pavor tomou conta de seu coração com premonição. Sem pensar, Lumian mergulhou para frente, aproveitando seu impulso. Uma dor aguda e escaldante queimou suas costas. O malvado punhal preto o cortou, jorrando sangue vermelho brilhante. O monstro ferreiro alcançou-o com um único salto e balançou sua arma. Parecia ter reduzido mais de uma dúzia de passos para um. Lumian suportou a dor e rolou 2 vezes antes de finalmente tocar um prédio meio desmoronado. Ele saltou com um auge. Deslizando pelas paredes imóveis como cobertura, ele saiu correndo pela entrada dos fundos. Estar de volta a esta área era como um tigre retornando às montanhas profundas ou uma truta em um rio. Ele habilmente teceu através das ruínas e edifícios, às vezes circulando, outras vezes seguindo em frente. Em 10 segundos, ele chegou a uma armadilha natural que havia visto antes. Ele se abaixou atrás do telhado que deslizou para o chão e segurou-se para que o monstro ferreiro aparecesse. Ele não tentou a dança sacrificial porque sentiu que não havia tempo suficiente. O outro lado claramente tinha alguma habilidade de rastreamento distinta. Com o passar do tempo, Lumian não avistou o monstro ferreiro, nem captou nenhum som se aproximando. Ele não notou nenhuma pegada indistinta ao seu redor. Ele não me perseguiu? Lumian não podia evitar franzir a testa. Ele estava feliz, mas também sentiu que esta situação era um pouco estranha. Depois de pensar um pouco, ele adivinhou que o monstro ferreiro não poderia sair da muralha da cidade. Então, no momento em que entrou nas ruínas do prédio, ele desistiu de persegui-lo. Considerando que já havia sofrido 2 ferimentos e estava esgotado, Lumian decidiu não explorar mais. Aproveitando sua terrível flexibilidade, ele tratou o ferimento nas costas e se dirigiu para a beira das ruínas. Depois de caminhar muito tempo, ele olhou para os familiares edifícios desabados e de repente sentiu que algo estava errado. Já foi tempo mais que suficiente para terminar uma refeição. As ruínas dos sonhos não são especialmente grandes. Eu deveria ser capaz de sair em linha reta. Porque eu ainda não escapei. Quanto mais Lumian contemplava isso, mais sentia que algo estava errado. Seus pensamentos estavam ficando nebulosos e desarticulados, como se uma exaustão severa o estivesse dominando ou ele estivesse prestes a adormecer. Ele se forçou a se concentrar, contando com suas habilidades de caçador para localizar o caminho, na esperança de sair dessas ruínas imediatamente. No entanto, enquanto caminhava, ele não conseguia evitar ficar periodicamente atordoado. Eventualmente, ele nem sabia o que estava fazendo.
Depois de um período de tempo indeterminado, os olhos de Lumian refletiram abruptamente o brilho laranja bruxuleante de uma fogueira. Ele se viu de volta à muralha da cidade e à câmara onde estava o monstro ferreiro. Não é bom, estou sob sua influência. Não admira. Não. Me perseguiu. Parece que não posso forçar minha saída. Para sair, eu só consigo pensar em uma solução. Começando com aquele monstro. Os pensamentos de Lumian ficaram mais lentos e confusos. Ao se aproximar involuntariamente da câmara, ele lutou para realizar a misteriosa dança sacrificial. Já que ele teve que enfrentar o monstro ferreiro, sua maior confiança era o símbolo do espinho negro em seu peito. Ele teve que ativá-lo imediatamente. Em meio aos ruídos sonoros, mas intermitentes, vindos de dentro, Lumian viu a porta emitindo chamas alaranjadas aberta. O monstro de túnica preta segurando um punhal e um martelo pretos apareceu na porta. Ao contrário de antes, muitas das marcas de decomposição em seu rosto haviam desaparecido e carne fresca havia crescido sobre as feridas que expunham seus ossos. Seus olhos brilharam enquanto olhava para Lumian com indisfarçável ganância e diversão. Isso fez com que parecesse mais humano do que zumbi. Ao mesmo tempo, Lumian se viu refletido na janela de vidro. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam opacos. Parte de sua pele apresentava sinais de decomposição. Ele parecia mais um zumbi do que um humano. Lumian percebeu instantaneamente a verdade. Eu irei tomar o seu lugar. Ele irá sair como um humano. Lumian, que não sabia qual habilidade o havia afetado ou quando encontrou a anomalia, só teve um pensamento: dar tudo de si terminando a dança sacrificial e ativando parcialmente o símbolo do espinho negro em seu peito. Ele começou sua dança lenta, mas firmemente, mas o monstro ferreiro não aproveitou a oportunidade para atacar. Parecia estar esperando pacientemente pelo resultado, com medo de que ações adicionais impactassem seu destino. À medida que ele se aproximava e dançava a cada passo, a visão de Lumian ficava cada vez mais embaçada. Ele só sabia que o sorriso do monstro ferreiro estava se tornando cada vez mais humano. Depois de avançar um pouco, a mente de Lumian zumbiu. Ele ouviu um som aterrorizante que parecia vir de uma distância infinita, mas também parecia próximo. Isso não estava claro o suficiente e era muito ilusório. Isso apenas causou alguma desordem em sua mente, impedindo-o de vivenciar uma experiência de quase morte. Em meio ao torpor, os pensamentos de Lumian clarearam e sua visão voltou ao normal. Ele sentiu uma sensação de queimação no peito sabia que o símbolo do espinho preto parcialmente ativado significava problemas. Quase simultaneamente, ele viu o sorriso no rosto do monstro ferreiro congelar. Numerosas verrugas prateadas e pretas projetavam-se do rosto, cabeça e mãos do monstro. O punhal perverso em sua mão zumbi vibrava violentamente, como se tremesse de medo. Pai! Em meio a um estalo metálico nítido, uma fratura irregular atravessou a lâmina gravada pelo demônio do punhal preto. O monstro ferreiro se desintegrou em verrugas preto-prateadas e vermes deformados rastejando por seu manto negro. Os vermes e verrugas pararam de se mover, transformando-se em carne cinzenta e sem vida. Lumian ficou boquiaberto com a cena, estupefato. Era como se o inimigo tivesse subitamente cometido suicídio no meio da batalha, enquanto ele permanecia indefeso. Depois de mais de 10 segundos, ele bufou para os pedaços carnudos, confuso e incrédulo. Então você me arrastou até aqui para assistir ao seu próprio funeral? Você deveria ter dito isso antes. Não há necessidade de toda essa pompa e exibição. Eu teria aparecido com prazer e aplaudido seu canto do cisne. Ele caminhou até os pedaços de carne em que o monstro ferreiro havia se desintegrado e os examinou atentamente. Nada mais parecia errado. Exceto que o punhal preto e ligeiramente rachado ainda tremia minuciosamente, como um animal ferido encontrando seu inimigo mortal. O coração de Lumian disparou quando ele olhou para o peito, sentindo o símbolo do espinho negro sob suas roupas. Ele percebeu a verdade e agarrou o punhal preto com a mão direita. O punhal maligno tremeu vigorosamente, mas não lutou nem resistiu. Foi dócil. Assim que ele segurou, o calor em seu peito se intensificou. Algo vazou, ressoando com o punhal preto. Em meio ao zumbido metálico, Lumian compreendeu melhor o sinistro punhal em suas mãos. Era uma arma Beyonder corrompida, ganhando poder e uma aparência de vida. Em outras palavras, Lumian não encontrou um monstro ferreiro, o punhal era a verdadeira ameaça. O monstro ferreiro era seu fantoche, ou melhor,
seu portador. Poderia gradualmente transformar qualquer ser vivo que tocasse seu aço frio e extraísse sangue em um zumbi, roubando-lhes a vontade e a razão. Eles sempre o agarrariam e agiriam de acordo com seus desejos. Aqueles que foram cortados por ela, derramando carmesim, teriam seu destino apropriado pela sua borda. Ao aproveitar o destino de alguém, não poderia causar mais danos. Agora há pouco, havia trocado o destino do monstro ferreiro, se tornando uma marionete para trocar por Lumian, deixando o deserto como humano. Se não houvesse nada para negociar, ele teria que matar o alvo completamente para tirar dele uma parte de seu destino e armazená-lo no punhal. Esta habilidade veio da sequência 5 correspondente do dançarino, apropriador do destino. Portanto, depois que a corrupção no corpo de Lumian foi parcialmente ativada, ela ressoou com o punhal maligno através da carne e do sangue, deixando algum conhecimento vazar. Caso contrário, ele só conseguiria que alguém usasse a adivinhação e descobrisse padrões para compreender as habilidades e características do punhal preto. Ele também poderia confiar em seus repetidos experimentos para coletar informações. Depois de organizar o conhecimento adicional em sua mente, Lumian olhou para o punhal maligno que ainda tremia em sua mão e riu. Na verdade, não me importa o que você se apropria de parte do meu destino, mas terá que arcar com as consequências. Se você puder trocar meu destino de ficar preso neste loop temporal, vou me ajoelhar e rastejar diante de você 3 vezes. TSK, mas apropriar-se aleatoriamente de destinos só vai te machucar. O punhal preto apenas tremeu, sem ousar responder. Lumian agora entendia por que o punhal era tão obediente. Primeiro, o símbolo do espinho negro semi-ativado suprimiu. Em segundo lugar, encontrar Lumian traumatizou a arma senciente. Exalando, Lumian disse, de hoje em diante, seu nome é apropriador do destino, Dirk. Entendi. O punhal balançou para cima e para baixo 2 vezes, como se estivesse balançando a cabeça. Infelizmente, você é apenas uma arma Beyonder. Seu poder desaparecerá gradualmente. Você poderia ter durado 2 anos, mas agora, gravemente prejudicado por sua tolice, só sobreviverá meio ano, disse Lumian com pesar. Na verdade, ele poderia reabastecer o apropriador do destino extraindo o poder da corrupção em seu corpo, mas isso exigia encontrar alguém para reparar a rachadura. Assim que ele falou, o calor em seu peito desapareceu rapidamente. O minuto acabou. Sem perder tempo, ele jogou o apropriador do destino, Dirk, como se fosse carvão em brasa,